Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. A porção que nós meditaremos da palavra de Deus se encontra do verso 1 até o verso de número 12. Marcos 2, do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra de Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Até aqui a palavra do Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós precisamos nesse momento da capacitação, da iluminação do Teu Santo Espírito sobre a nossa mente e coração para que nós compreendamos a Tua palavra. As Escrituras dizem que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Teu Espírito. E por isso nós suplicamos nesse momento o auxílio do Teu Espírito, nos dando foco, nos dando direção, abrindo a nossa mente e coração para que a Tua palavra caia em solo fértil e venha nos transformar no nosso viver diário. Que possamos, ó Deus, nesse dia, confessarmos os nossos pecados ao Senhor, nos arrependermos e nos lembrarmos que Tu és o próprio Deus que perdoa os nossos pecados, se entregando na cruz no nosso lugar. Tem misericórdia de mim na exposição e na condução da Tua palavra, que não sejam os meus pensamentos e vontade, mas seja a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos tudo isso no santo, precioso e bendito nome de Cristo Jesus. Amém. Foi. Meus irmãos, imagine... Opa, foi 2. Aí, voltou. Imagine uma situação hipotética em que você esteja buscando um diagnóstico médico. Você está com uma enfermidade há muitos anos e luta com ela diariamente por diversos anos e não sabe o que é essa enfermidade. De repente chega para você a notícia de que a doença que você tem, que é grave, é uma doença que pode te deixar paralisado. Você não vai poder mais mexer os seus braços, você não vai poder mais mexer as suas pernas, você vai ficar numa maca ou numa cadeira de rodas. E com o passar dos anos, a medicina vai avançando e você vai descobrir que tem uma cura para aquela doença que você está acometido. E que essa cura está num país distante, num país mais desenvolvido, os Estados Unidos ou algum país da Europa. Então, os seus amigos mais próximos decidem levar você até esse país para que você tenha o tratamento adequado, para que você seja curado dessa enfermidade, para que então você possa ter uma longevidade aí de vida e uma qualidade de vida melhor. Só que chegando lá na clínica nesse país, você vai receber uma notícia diferente. Você não vai receber, olha,
aqui está a cura. Mas a pessoa vai chegar para você e vai dizer, o seu maior problema, o problema do profundo da sua alma está resolvido. Você não precisa se preocupar com mais nada. Não precisa mais temer. Qual seria a sua reação? Você busca a cura e de repente a pessoa fala algo diferente daquilo que você desejava ouvir. Você tem o seu problema pior foi resolvido. Você ficaria feliz? Você agradeceria ao Senhor? Você louvaria ao Senhor por isso? Essa é uma história hipotética que ilustra o nosso texto. Porque o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, aponta para essa verdade que muitas vezes eu e você não nos atentamos. Que a maior necessidade nossa não é a cura física de uma enfermidade. Não é a resolução do nosso problema financeiro. Não são os nossos problemas emocionais. A nossa maior necessidade é espiritual. Sem o perdão de Cristo, eu e você estaríamos caminhando para a condenação eterna. Nós estaríamos a passos largos para um inferno, para uma vida separada de Deus eternamente. É bom, sim, nós termos a nossa saúde restaurada, o nosso problema resolvido, termos a autonomia no nosso trabalho, sermos bons, bem-sucedidos. Mas nada disso vai adiantar se nós não tivermos o perdão dos nossos pecados. Porque nós não teremos a vida eterna. Nós não habitaremos no céu, como nós acabamos de cantar, que nós queremos subir e habitar no céu com o Senhor, nós não poderemos. Porque nós não temos a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aquele que paga o preço dos nossos pecados. Por isso que a história desse paralítico mostra que o seu maior problema não é não poder andar, mas são os seus pecados. O que ele recebe de Cristo é maior do que a cura física, ainda que ele fosse curado. O que ele recebe é o perdão dos seus pecados pelo Filho de Deus, que tem autoridade para perdoar todos os seus pecados, passado, presente e os do futuro. Cristo o limpa por completo, não apenas da sua enfermidade, mas da sua maior necessidade, do seu maior problema. E é sobre isso que Marcos vai nos levar a refletir nessa noite. Jesus, ele é o próprio Deus que tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Ele deve ser exaltado como o Deus que salva e reconcilia pecadores consigo mesmo. Volta comigo, por favor, do verso 1 até o versículo de número 5, nós vamos ver justamente isso. Jesus é o próprio Deus que perdoa pecados. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhes então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Nós estamos diante do ministério terreno de Jesus. Jesus havia começado o seu ministério terreno, ele já tinha acabado de passar pelo batismo, pela tentação no deserto e agora começa a realizar sinais, maravilhas. Jesus já havia feito muitas curas, Jesus já havia expulsado muitos demônios, Jesus havia feito com que a sogra de Pedro, que estava acamada, voltasse a ficar bem de saúde. E isso chama a atenção das pessoas. Imagina, várias pessoas com espíritos impuros, várias pessoas com enfermidade, e de repente elas voltam à sanidade, elas voltam a ficar plenas. O mesmo Pedro que teve a sogra curada vai dizer a Jesus que as pessoas, todas elas, estão à procura dele. E a resposta de Jesus para Pedro é como uma flecha no seu coração. Enquanto Pedro está preocupado com a popularidade, com aqueles que estão vindo de todos os lugares, Jesus está preocupado em pregar o Evangelho,
em anunciar a palavra aos povos vizinhos. Verso 35 do capítulo de número 1, ele vai dizer: E tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um outro lugar e ali orava. E aí Simão vai fazer a pergunta, que é Pedro. Versículo 38, ele vai dizer: Jesus, porém, lhe disse: Vamos aos outros lugares, ao povoado vizinho, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. E o nosso texto, ele começa dizendo que dias depois de tudo isso acontecer, Jesus entra novamente na cidade de Cafarnaum. Jesus já havia estado nessa cidade anteriormente, e ele cura um endemoniado no sábado. E os próprios espíritos impuros reconhecem que Jesus é o Santo de Deus. Mas o texto mostra que ele está novamente no mesmo lugar. Ele se encontra de novo na cidade de Cafarnaum. E a notícia de que ele está na cidade se espalha rapidamente a ponto de não haver lugar na casa em que ele estava. As pessoas ficam à porta. As pessoas não conseguem entrar. A gente não sabe a quem pertence essa casa. Alguns comentaristas vão dizer que ali é a base ministerial de Jesus, onde ele se dirige para poder pregar a palavra. Outros vão dizer que é a casa de Pedro, uma vez que Jesus é de Nazaré da Galileia e a distância até Cafarnaum ficava por volta de 32 quilômetros. Mas independente de quem fosse a casa, imagina a cena. Imagina uma multidão reunida fora da sua própria casa, querendo entrar e não conseguir, não havendo lugar. Só para a gente contextualizar, imagine que você esteja num estádio de futebol. Você está ali espremidinho, você não consegue se movimentar. Ou que você está em algum show que se levantar a sua mão é perigoso você ser jogado para trás. É mais ou menos isso o que está acontecendo ali. As pessoas não conseguiam se movimentar, eram muitas as pessoas. E as razões para elas estarem ali podem ser diversas. Alguns podem estar ali justamente por aquilo que o texto bíblico afirma, que é a pregação de Jesus, para ouvir Jesus pregar, por causa do seu ensino, e eles ficam maravilhados com isso. Outras podem estar ali simplesmente para serem curadas, uma vez que Jesus vinha realizando sinais, milagres de cura. Mas outras podem estar ali simplesmente por curiosidade, sem saber por que estão ali ou por alguma outra razão. O fato é que muitas as pessoas vão até Jesus. E aí, esses 4 amigos, como vai dizer os outros evangelhos, no mesmo relato, têm uma grande ideia. Já que não dá para chegar pela porta, já que não dá para passar porque nós estamos espremidos, tem muitas pessoas, já que a porta não está aberta, vamos subir no telhado. Vamos tirar a telha e vamos descer o paralítico pela telha. Naquele tempo era muito mais fácil, não tinha laje como nós temos hoje. O telhado era feito de palha, então você retirava a palha e você poderia descer. Mas de novo, imagine a cena. Imagine Jesus pregando. Jesus anunciando a palavra e de repente ele olha para o teto, vê um paralítico descendo, envolto de um lençol, numa maca até ele. A gente não tem relatos de quanto tempo esse paralítico está nessa condição. O que fez ele ficar assim, qual que era a doença que ele tinha, mas o fato é que ele não pode se mexer completamente. Ele não movimenta nenhum dos seus membros. Ele está deitado. Ele está num leito. E a gente não sabe o que motiva esses homens a descerem o paralítico pela maca. O porquê, qual razão, qual circunstância de levá-los até o telhado, tirar o telhado e descer. Talvez, e aqui a gente pode pensar, mediante o texto bíblico, é para que ele fosse curado, para que ele fosse liberto da sua enfermidade, uma vez que Jesus vinha fazendo isso, uma vez que todas as pessoas iam até Jesus para serem libertas da sua enfermidade. Mas Jesus, no entanto, vê algo totalmente mais grave do que a sua condição física. Jesus penetra o coração desse homem. A condição do seu leito não era a sua pior condição. O problema pior da sua vida era algo pior do que a paralisia. E olha o versículo de número 5, Jesus vai olhar, Jesus vê o paralítico, ele não fala com os homens. Ele olha direto para o paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados.
E é aqui que nós nos encontramos. Nós nos esquecemos que a nossa condição sem Cristo é pior do que o sofrimento causado por uma paralisia. É pior do que uma enfermidade que nos deixa acamado por vários dias. Os nossos pecados nos conduzem ao distanciamento eterno do Senhor. Nos conduzem ao afastamento eterno de Cristo, se não arrependidos. Talvez o paralítico estivesse buscando a cura, para que a sua saúde fosse restabelecida. Mas Jesus vai mais fundo. Jesus olha para ele e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. E às vezes a gente possui uma compreensão muito errada do que é o pecado. Pecado não é somente mentir, cobiçar, roubar, matar ou fazer qualquer outra coisa de gênero e grau. Pecado é muito mais do que isso. Pecado é ignorar a Deus no mundo em que o Senhor criou. Pecado é se rebelar contra o Senhor todos os dias e dizer para Ele: eu não preciso do Senhor para viver a minha vida. Eu posso viver sozinho. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Pecado é se esquecer do Senhor. É não tê-lo como Senhor todos os dias. Eu não preciso de alguém me ditando o que eu devo fazer. Eu consigo sozinho. Muitos pensam que o pecado é apenas um deslize moral. Ah, tá bom, eu não me prostituo, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, tá tudo bem, eu sou um cara bom. E a gente se esquece do que a palavra de Deus diz, que nós nascemos em pecado e que nós estamos distantes, aquém, longes do padrão de Deus. Nós estamos em rebelião contra o Rei do Universo. Jesus olha para esse paralítico e fala: filho, o teu pior problema não é a paralisia. O teu pior problema são os teus pecados. E é o mesmo que Jesus fala para mim e para você nesse dia. Os nossos piores problemas são os nossos pecados. Em pecado nós nascemos, em pecado nós vivíamos, em pecado nós seguíamos o curso desse mundo, nós nos banqueteávamos, nos deliciávamos, satisfazíamos com os prazeres dessa terra. Nós não nos importávamos com Deus. Quem era Deus na nossa vida? Quem era o Senhor no nosso relacionamento, na nossa família, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade? Nós éramos, por natureza, filhos da ira, condenados ao inferno. Vivíamos rebeldes contra o Senhor, sem Deus. Esse é o nosso pior e maior problema. A nossa identidade estava formada nos nossos desejos, nas nossas conquistas, nos nossos projetos, nos nossos planos. Nós dizíamos a nós mesmos: ah, se eu conseguir esse emprego, ah, se eu for promovido, ah, se eu tiver essa casa, se eu tiver esse carro, se a minha conta fosse maior, se o Senhor me desse esse namorado, essa namorada, se eu pudesse viajar o mundo inteiro, eu estaria satisfeito, eu estaria contente com a vida. E nós fazíamos dessas situações os nossos salvadores. Pode ser que o paralítico pensasse assim também: se eu tiver a cura, está tudo bem, a minha vida ela já está resolvida. Eu posso ir embora e já era. Jesus, no entanto, meus irmãos, penetra o profundo da alma desse homem, olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus ele não traz apenas a cura física, como a gente vai ver. Mas ele dá a esse homem o que ele mais precisava: a salvação eterna da sua alma, o perdão completo dos seus pecados. O que eu e você precisamos não é do carro do ano, não é a carreira dos sonhos, não são as viagens pelo mundo, olhar para a Cordilheira dos Andes e falar: nossa, que maravilha, é bom. Se nós conseguirmos isso, se o Senhor nos abençoar, desfrute. Se nós formos para Maldivas, nas ilhas paradisíacas, desfrute disso. Mas saiba que isso não é o que te salva, não é o que te dá contentamento. O que eu e você precisamos é o perdão completo dos nossos pecados. E Cristo pagou por cada um deles.
Porque se Cristo não for o motivo do meu e do seu contentamento, da minha e da sua felicidade, se o perdão dos nossos pecados não forem os motivos de nós erguermos as nossas vozes todos os dias para adorar ao Senhor, não vai ser o carro, não vai ser o salário e não vai ser a viagem. Tudo isso passa. A viagem de ontem a gente já quer a de amanhã, o salário que aumentou a gente já quer um maior, o carro que a gente comprou hoje amanhã já desvaloriza e a gente precisa de um novo. Mas em Cristo, eu e você estamos seguros de que todos os nossos pecados, eles foram pagos por Ele, porque Ele é o próprio Deus que tem autoridade para perdoar os nossos pecados, para nos redimir de toda a nossa iniquidade. Jesus vê o profundo da minha e da sua alma e diz: filho, os teus pecados estão perdoados, se nós o confessarmos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas às vezes, nós estamos iguaizinhos os fariseus. Nós somos iguaizinhos a esses que estão ali vendo o milagre que Jesus está fazendo. A transformação que Jesus está causando na vida desse homem. Volta comigo na sua Bíblia, por favor, e vamos ler o verso 6 até o versículo de número 11. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Perceba, eles não falaram, eles pensaram. E a palavra coração aqui quer dizer internamente. Eles não verbalizaram aquilo que eles estavam pensando. Ficou apenas no coração. E o texto vai dizer: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus perdoar o pecado do paralítico causa uma grande confusão. Os escribas presentes nessa situação, observando tudo o quanto Jesus fazia, ficam chocados. E mais do que isso, ficam irados no seu coração. Não conseguem discernir o que está acontecendo. São mestres da lei. São homens que tinham a responsabilidade de copiar o texto do Antigo Testamento, interpretar o texto e ensinar a lei de Moisés ao povo de Deus. Eles se tornaram responsáveis pela instrução teológica do povo, mas distorciam a lei em benefício próprio. Se julgavam sabedores demais, mas não estavam reconhecendo que aquele que está à frente deles é o próprio Deus, que tem autoridade para perdoar pecados. É o Deus encarnado, é o Messias prometido. O que eles pensam no coração, o que eles pensam no seu íntimo é que é uma blasfêmia. Como pode Jesus perdoar pecado? Porque para eles, quem perdoa pecado é Deus. Conhecem as Escrituras, mas a sua religiosidade impede que eles vejam claramente quem Jesus é. O próprio Deus diante dos seus olhos. O Messias que havia chego, como nós vimos Marcos dizer, o próprio Cristo pregando no verso de número 15, o tempo está cumprido, do capítulo 1, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eles não conseguem ver claramente Jesus. Eram copistas, intérpretes, ensinadores da palavra, mas estavam cegos para a verdade diante dos seus olhos. Não conseguem raciocinar. E se não bastasse Jesus perdoar pecados, Jesus demonstra mais uma vez que é o próprio Deus. Eles não verbalizam, eles não falam. E Jesus, na sua onisciência, vai dizer: por que que vocês estão pensando nessas coisas? Por que que vocês colocam isso no coração de vocês? E Jesus questiona-os com uma pergunta que é extremamente difícil. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou você está curado? Se você fosse responder essa pergunta, como você responderia? O que é mais fácil dizer? Olha, Fabinho, teus pecados estão perdoados. Ou então, Fabinho,
levanta, porque você está curado. O que é mais fácil? Em teoria, é mais fácil nós dizermos, Fabinho, teus pecados estão perdoados. Porque a gente não sabe se isso é verdade ou não. A gente não tem como ter real certeza disso, quando nós dizemos, os teus pecados estão perdoados. A gente pode chegar para alguém aqui, como muitos pastores falam, e teus pecados estão perdoados, está tudo bem, pode viver a vida do jeito que você quer. Mas como a gente vai saber se isso é verdade ou não? Não tem como. Qualquer um pode falar. Qualquer um pode dizer e não é verdade. Mas nem todos podem curar. Nem todos podem levantar um enfermo da sua maca. Então Jesus, para demonstrar a sua autoridade para perdoar pecados, agora ele inverte. Ele não vai dizer mais ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas agora ele vai dizer, lá no versículo de número 11, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Por quê? Porque a cura do paralítico demonstra a autoridade de Jesus para perdoar pecado. E para fazer isso, Jesus demonstra que ele é o Filho do homem que tem autoridade. Isso para os fariseus, para os escribas, deveria ser um gatilho. Por quê? Porque Jesus aplica a si mesmo um título que está lá em Daniel 7. A profecia de Daniel de que o Messias prometido, ele viria na semelhança de um ser humano, viria em forma humana. E a esse que viria em forma humana foi dado todo o domínio, toda a autoridade, inclusive para perdoar pecado. Portanto, Jesus está dizendo que é o próprio Deus que estava sendo ofendido pelos escribas, mas também que foi ofendido por todos os seres humanos e que tem total poder, total autoridade para resgatar a vida daquele paralítico e nossa nos dias de hoje. Nós que o ofendemos. Sabe por quê? Porque os nossos pecados são uma ofensa eterna contra um Deus que é eterno e santo. E somente alguém que fosse da mesma essência daquele que perdoa, que é Deus eterno e santo, e da mesma natureza daquele que ofendeu humana, nós ofensores, é que poderia pagar pelo preço dos nossos pecados. Quem é esse? Senão o Deus homem, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E Jesus faz isso. Ele vai dizer ao paralítico, pega a sua maca e levanta. Ou então, os teus pecados estão perdoados. A cura visível desse homem evidencia, testifica, testemunha de que a sua vida está na mão daquele que tem todo o poder, todo o domínio e toda a autoridade para perdoar pecado. A enfermidade também só pode ser curada por Deus, porque Ele é o dono da vida. Ele é quem a dá, Ele é quem a tira. Da mesma forma como o perdão. O perdão só pode ser possível por Cristo Jesus, que é o próprio Deus. Por isso, o problema do fariseu não era a falta de evidência, mas a incredulidade no seu coração. O endurecimento diante de Cristo presente aos seus olhos. Isso pode acontecer comigo e com você. Nós podemos estar há anos na igreja, sabermos de cor versículos como 1 João 1,9, de que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados se nós o confessarmos, de que o Senhor realiza curas, de que o Senhor realiza milagres, e não confiarmos nele plenamente. Permanecermos com um coração endurecido. Permanecermos rebeldes. Nós podemos olhar para a vida do Joãozinho, que ainda se recupera dessa pneumonia, e falar, foram os médicos, foram os enfermeiros, foram os medicamentos. E não engrandecer o nome de Cristo pela cura dada a ele. Pela libertação daquele leito, daquela intubação na UTI. A gente sabe tanto de teologia, a gente tem versículos decorados, mas a gente não desfruta da nossa união com Cristo. Nós não desfrutamos da graça de sermos perdoados, libertos da nossa maior maldição, daquilo que nos aprisionava, da separação eterna que nós caminhávamos,
das algemas do pecado. Nós temos muito conhecimento, mas somos vazios de fé, porque não confiamos plenamente no Senhor. Ou então, nós vamos a Cristo somente quando as coisas apertam. Buscamos um milagre para a nossa família, buscamos a promoção no emprego, buscamos o aumento do salário, buscamos a resolução do conflito com os nossos cônjuges. Mas a gente não desfruta dele como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, o libertador da nossa escravidão do pecado, como dono dos nossos dias. E aqui não é nada errado em pedir por essas coisas. Não é errado nós suplicarmos, clamarmos ao Senhor por todas essas situações. O problema está em nós vivermos incrédulos, com o coração endurecido, fazer de Jesus um amuleto, dizer que Jesus é uma tatuagem de uma cruz e está tudo bem, ou trazer um amuleto no peito com uma cruz e dizer, eu sigo a Jesus, mas a vida é toda desgraçada, sem Cristo. De que isso adianta, meus irmãos? De nada. Permanecemos rebeldes contra o Senhor. E a gente quer que Jesus se encaixe na nossa forma, quadradinho, igual nós pensamos. E não o reconhecemos como Senhor do universo, dono da criação, Salvador das nossas vidas. E nisso nós pecamos e nos distanciamos cada vez mais do Senhor. O maior milagre desse paralítico não é ele poder voltar a andar. O maior milagre são os seus pecados terem sido perdoados. O maior milagre que eu e você recebeu é a salvação eterna. É Cristo dizer na cruz, está consumado. Os nossos pecados estão pagos plenamente. Jesus, ele não apenas cura e perdoa pecados. Jesus sonda o mais profundo do nosso coração. Os escribas pensam no seu coração. Eles não falam. Jesus sabe o que nós pensamos antes mesmo de nós falarmos. Antes mesmo de sair das nossas bocas. O que Marcos 2 está apontando para nós é uma sombra daquilo que Cristo vai fazer na cruz. O Deus homem que se entrega no nosso lugar, que sofre chicotadas no seu corpo, que é colocado uma coroa de espinho na sua cabeça e é morto para pagar o preço do meu e do seu pecado. Jesus sabe o que nós mais precisamos e não é os nossos desejos, não são os nossos sonhos. O anseio mais profundo do meu e do seu coração é pela eternidade com Cristo. E Ele satisfaz esse anseio, porque somente Ele pode fazer isso. Cristo nos resgata dos nossos desejos fúteis. Cristo nos resgata da nossa vida vazia, para que assim desfrutamos da vida plena com Ele. O que eu e você precisamos nesse dia é desfrutar plenamente do perdão em Cristo Jesus. É abandonar a vida de incredulidade e se voltar a Ele em arrependimento. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Diga a Ele, Pai, abra os meus olhos. Penetre o mais profundo do meu coração, como o Salmo diz, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho correto. Faz-me contemplar a justiça de Cristo na cruz, faz-me desfrutar da maravilha do perdão em Cristo Jesus, faz-me deleitar no meu Salvador. É isso que nós precisamos nesse dia. Que a nossa incredulidade, meus irmãos, seja abandonada e que o nosso coração, que os nossos olhos e que a nossa mente desfrute da salvação eterna em Cristo Jesus. E é isso que o texto termina dizendo. O verso de número 2 mostra que Jesus é exaltado como Deus que perdoa, que cura e que reconcilia o pecador. Volte mais uma vez, por favor, na sua Bíblia, nós vamos ler o verso 12 novamente. E se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O texto ele termina apontando para o resultado do milagre. O homem ele pegou o seu leito, no mesmo instante em que Jesus disse que ele estava curado, e saiu à vista de todos,
enquanto todos os observavam. O resultado é que também os escribas que pensavam no coração, como a palavra vai dizer aqui que é todos, ficam admirados, a ponto de glorificar ao Senhor pela autoridade de Cristo em perdoar, reconciliar e curar o paralítico. A vida transformada desse homem é o maior testemunho a respeito de Cristo. A nossa vida transformada, a nossa vida salva, redimida pelos nossos pecados, é o nosso maior testemunho em Cristo Jesus. Nós não temos apenas uma mudança moral. A nossa conversão é radical. A nossa forma de viver é totalmente outra. Nós não vivemos mais segundo este mundo. Nós não mais andamos em trevas, não mais caminhamos para a morte, mas agora andamos na luz e na vida de Cristo. O nosso viver diário deve evidenciar a transformação que nós recebemos de Cristo. Nós não vivemos mais presos ao nosso pecado. Nós não mais vivemos acorrentados, nós desfrutamos da união bendita com o nosso Salvador. E agora nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de glorificá-lo com as nossas ações, com as nossas palavras, com aquilo que nós fazemos. Nós não vivemos mais como perdidos, mas vivemos como pecadores salvos, redimidos, perdoados completamente. Esse é o maior milagre que eu e você recebeu, meu irmão. A salvação eterna em Cristo Jesus. A reconciliação eterna por meio de Cristo Jesus. Se a nossa identidade estava pautada no nosso status, na nossa riqueza, nas nossas conquistas, nos nossos bens, agora eu e você recebemos uma nova identidade. Recebemos a vida de Cristo. Agora eu e você recebemos um novo propósito. Vivemos a vida corandeu, diante de Deus, porque tudo vem dele e é para ele. Nós vivemos a vida de Cristo em nós, como Paulo vai dizer, seja esse o nosso viver, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou no meu lugar. Vivemos para glorificar o Senhor, seguimos a única verdade, vivemos a única vida que é a vida de Cristo em nós. Nós temos o prazer e o privilégio de contemplar a glória de Deus todos os dias, na nossa rotina, no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso trabalho, porque Cristo nos perdoou, porque Cristo nos resgatou e podemos glorificar ao Senhor como Ele é glorificado, no perdão dos nossos pecados. Esse é o privilégio que nós temos, viver a vida diante do Senhor, se aproximar do seu trono de graça por causa dos nossos perdão. Pode ser que hoje você esteja aqui e veja Cristo apenas como um amuleto, apenas como um milagreiro, como um resolvedor de problemas. Cristo é muito mais que isso. Cristo é o próprio Deus, que esvazia da sua glória, toma a forma de servo e se humilha ao entregar-se por causa dos meus e dos seus pecados na cruz, pagando-o completamente, livrando a minha e a sua vida da condenação eterna. O texto de hoje, ele não tem outro objetivo senão nos chamar ao arrependimento dos nossos pecados, a fazer uma autoanálise das nossas vidas e a confiar plenamente em Cristo para o perdão de cada um deles. Porque somente assim, eu e você pode fazer o que está acontecendo aqui, glorificar ao Senhor, exaltar o nome dEle, porque Cristo habita em nós. Ou pode ser que você seja crente há anos, participa de escola dominical, participa dos cultos, vem nos cultos de oração, mas ainda busca apenas bênçãos. Ainda barganha com o Senhor. Deseja as bênçãos, mas não deseja o autor delas. Talvez a sua vida se caracteriza apenas pelo agradecimento dos presentes recebidos, mas nunca agradeceu ao Senhor
pelo perdão na cruz, pela salvação eterna, pelo pagamento completo dos pecados. E Cristo está chamando a mim e a você para abandonar a nossa incredulidade, pedir que as escamas caiam dos nossos olhos e nos voltarmos a Ele em arrependimento. O paralítico, ele não apenas voltou a andar, meus irmãos. A sua vida foi transformada por completo. O texto de Lucas vai dizer que esse homem, ele volta para sua casa, glorificando ao Senhor, louvando a Deus. Talvez você possa sair daqui hoje pensando, não tem nada a ver, essa mensagem não é para mim, eu já estou perdoado, mas o Senhor deseja falar com cada um de nós aqui, e deseja que eu e você saiamos como paralítico, glorificando ao Senhor, por causa do perdão dos nossos pecados. O único que pode fazer isso é o próprio Cristo. É o Filho do homem que tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele morreu e ressuscitou no nosso lugar. Ele levou a justa ira de Deus para que nós fôssemos salvos da condenação eterna, para que nós não fôssemos pregados no madeiro. E ainda hoje, Cristo chama pecadores ao arrependimento. Cristo tira a culpa do nosso pecado. Cristo limpa o nosso coração e Cristo nos dá a reconciliação com o Pai. O Cordeiro Santo, que foi imolado, que foi esmagado, e como o próprio João Batista vai dizer que tira o pecado do mundo, nos dá a sua vida em abundância para que nós possamos desfrutar dela. Por isso, creia, arrependa-se e ande em novidade de vida. Faça como essa multidão, faça como o paralítico, exalte a Cristo, glorifique a Cristo, porque Ele nos libertou das algemas do pecado e nos chamou para a novidade de vida. Viva Cristo no seu trabalho, viva Cristo na sua família, viva Cristo na condução do seu carro, viva Cristo todos os dias, viva diante do Senhor, glorifique o Senhor nas suas conversas, glorifique o Senhor nos seus estudos, nos seus relacionamentos, viva alegremente, porque Cristo, que é o próprio Deus, perdoou os nossos pecados e nos chama a viver com Ele e para Ele todos os dias das nossas vidas. Por fim, a nossa grande ideia. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados e reconciliar pecadores com Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos exaltar a Ti. Queremos bendizer o Teu santo nome. Porque o Senhor pagou o preço dos nossos pecados ali na cruz. O Senhor nos deu nova vida. O Senhor nos transformou. Nós somos feitos de novo, regenerados para uma viva esperança, que é a eternidade com o Senhor. Ó Senhor, som do nosso coração. Vê se ainda há em nós incredulidade. Vê se ainda há em nós, ó Deus, pecados não confessos. Tire as escamas dos nossos olhos, para que reconheçamos plenamente o Teu Filho bendito, o Teu unigênito, o Messias prometido, Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E assim possamos viver na novidade de vida, em alegria, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação eterna e pela certeza de que habitaremos no céu para sempre com o Senhor. E isso só é possível se Cristo for, de fato, o nosso Salvador. Transforma-nos, Senhor, todos os dias, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém.